Olá, queridos irmãos e amigos que acompanham o canal Espada de Dois Gumes. Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Que a graça de Deus, a sua misericórdia esteja permanentemente na sua vida e na vida da sua família. Isso é o que deseja o meu coração e que você seja também abençoado e edificado através da palavra que vamos meditar hoje. Hoje vamos falar de uma história bíblica bastante curiosa, que está no livro de Números, capítulo 22, a partir do versículo 21. A partir do versículo 21, a Bíblia fala que o profeta Balaão, ele saiu para atender um convite que tinham lhe feito. Esse convite era o convite do rei Balaque, que estava extremamente preocupado porque Israel estava ali bem próximo aos territórios de Moabe, onde ele era rei. E ele sabia que Deus já havia dado muitas vitórias àquele povo, que nenhum rei que se opôs no caminho de Israel tinha ficado de pé. Então Balaque teve uma grande ideia. Vou chamar o profeta Balaão, que é um homem que tem uma palavra forte. Quando ele abençoa, abençoado será. Quando ele amaldiçoa, amaldiçoado será. E manda Balaque chamar o profeta Balaão, que ora a Deus, e Deus diz para ele: Balaão, não vá, porque este povo que o rei Balaque quer amaldiçoar é um povo bendito. Ali com o coração apertado, porque Balaque tinha lhe prometido uma grande recompensa, muitas honrarias, até metade do reino se ele pedisse. Mas Balaão despede aqueles homens e diz: eu não posso ir com vocês porque Deus me disse que eu não devo fazer isto. Balaque insiste e mais uma vez envia outros homens mais nobres, mais respeitáveis, para tentar convencer Balaão. Balaão, por sua vez, ora mais uma vez a Deus e Deus diz: Balaão, eu não quero que você vá, mas como você está insistindo muito e você quer, então pode ir. Eu não posso obrigar você a ficar. Nós sabemos, né, irmãos, que Deus, ele não fez robôs, ele não fez marionetes. Todos nós somos feituras das suas mãos, mas ele nos dá a liberdade de decidir as coisas. Ele sempre nos orienta e nos mostra o caminho que devemos andar, mas ele não nos obriga a andar por este caminho. E assim foi com Balaão. A Bíblia diz que ele preparou tudo, preparou sua jumenta, levou consigo 2 servos e saiu até o encontro do rei Balaque. No entanto, no caminho, Deus envia um anjo com espada desembainhada. E olha o que diz o versículo 23 do capítulo 22 de Números. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a espada desembainhada na mão, se apartou do caminho e se foi pelo campo. Então Balaão açoitou a sua jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Um animal irracional, dando uma lição num homem inteligente. A Bíblia nos diz, queridos, que há caminhos que ao homem parecem retos, mas o fim destes caminhos é caminhos de morte. Balaão estava num caminho que Deus não queria que ele estivesse, e por isso o anjo se opôs a ele. Há muitos versículos na Bíblia que falam da proteção que nós recebemos dos anjos do Senhor. No Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Lá no livro de Hebreus, o escritor nos diz que os anjos são seres enviados por Deus para trabalhar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós que cremos em Deus, nós estamos sempre acompanhados pelo anjo. O Senhor, ele designou um anjo para cuidar de cada um daqueles que confiam e esperam nele. E é maravilhoso saber que temos um anjo ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, pelejando por nós. Mas não era esse o caso de Balaão. Havia um anjo no caminho, sim, mas não era para o livrar, para trabalhar em prol das suas causas. Havia um anjo para se opor a ele
porque ele estava prestes a cometer algo que traria pecado, que traria repúdio para Deus e que traria também maldição para o povo de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que por 3 vezes a jumenta, ela se afastou do anjo. Por 3 vezes ela livra o profeta da morte. Mas por 3 vezes ela é espancada. A Bíblia diz que a jumenta vê o anjo e por isso se afasta. E a única coisa que o profeta conseguia ver nesse momento era que alguma coisa estava impedindo ele de ganhar a sua recompensa. Enquanto a jumenta via com olhos espirituais, via o mundo espiritual que estava à sua volta e que não era propício àquela viagem, o profeta via apenas a recompensa escapando das suas mãos. Nós vemos aí uma grande diferença. E a Bíblia sempre nos orienta a andar por fé e não por vista. A cegueira espiritual de Balaão era tão imensa que o tornou mais tolo do que um animal, mais tolo do que uma jumenta. Balaão, ele estava empreendendo aquela viagem de olho na recompensa, de olho nas honrarias, na riqueza, no poder que ele ia receber do rei. A jumenta, ela estava fazendo aquela viagem porque ela tinha um dono, ela tinha um senhor. E ela queria agradar o seu senhor, ela estava sujeita ao seu senhor. A sua fidelidade ao seu dono era tão grande que ela foi espancada para livrá-lo da morte. Ela fugiu para um lado, fugiu para outro. Ela tentou a todo custo preservar a vida do profeta. Ela tinha uma missão, a sua missão era servir. Ela não estava preocupada com a recompensa. É interessante que nem mesmo as dores das pancadas que a jumenta levou foi suficiente para fazê-la caminhar em direção à morte. Ela teve um discernimento muito claro de que aquela viagem não estava nos propósitos de Deus. E quando ela viu que não podia voltar, porque o profeta lhe espancava, e quando ela viu também que não podia prosseguir porque o anjo estava ali na frente do caminho e não havia por onde ela passar, ela tomou a melhor de todas as decisões. Ela se prostrou. Ela se rendeu. Ela deixou Deus agora agir por ela. Ela não podia mais fazer nada com as suas próprias forças. E a Bíblia diz que ela se prostrou debaixo de Balaão e ele, por sua vez, se irou grandemente e voltou a espancá-la. Isso é uma coisa muito comum quando nós temos os nossos planos frustrados, quando a gente planeja algo que não dá certo. A gente pode fazer 2 coisas. A gente pode seguir o caminho de Balaão, que foi descarregar toda a sua frustração e ira em alguém que não tem nada a ver com a história, no caso, a jumenta. Ou a gente pode buscar a Deus, buscar dele uma resposta. Tem coisas que não estão dando certo na nossa vida porque Deus não está neste negócio. Tem situações que Deus tem agido tal como agiu com Balaão, tem colocado um anjo diante de nós, impedindo que nós avancemos, porque Deus sabe que depois daquele caminho, que quando chegarmos onde nós estamos pretendendo chegar, tem algo que é uma pedra de tropeço, tem algo que não é bênção para a nossa vida, o que não é edificante para nós. Então Deus muitas vezes se opõe. E nós, porque não entendemos a sua vontade, descarregamos a nossa raiva em alguém, buscamos um bode expiatório, mas que Deus abra os nossos olhos. Hoje é tempo de buscarmos ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos. A jumenta não precisou ter os seus olhos abertos. A Bíblia diz que em todo momento ela viu. Ela representa quem está no Espírito, quem vê as coisas não terrenamente, mas vê espiritualmente. Depois que a jumenta se prostrou, se rendeu, a Bíblia diz que Deus abriu a boca da jumenta e ela então
conversa com Balaão. E depois que ele conversa com a jumenta, é que Deus abre os seus olhos e ele consegue ver que o anjo está ali se opondo àquele propósito. Sempre existe alguma coisa que nós podemos aprender com as histórias da Bíblia. Elas não estão escritas por acaso, né? Deus não permitiu que elas estivessem aqui simplesmente para contar uma história. Deus quer nos ensinar algo com essa história. E uma coisa que Deus quer nos ensinar com essa história é que quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz sim, é sim. E quando Deus diz espere, é melhor você esperar, porque o tempo de Deus uma hora chega para as nossas vidas. Deus disse não, Balaão insistiu e encontrou oposição no seu caminho. A Bíblia diz que ele chegou até o rei Balaque, ele até tentou amaldiçoar o povo, não conseguiu. Deus colocou na boca dele uma palavra de bênção. Mas o caminho de Balaão foi um caminho perverso, porque em uma outra ocasião ele ensinou o rei Balaque uma outra forma de trazer maldição sobre o povo de Deus. E por causa disso, ele não é bem visto na Bíblia Sagrada. Existem outras passagens bíblicas lá no livro de Judas, no livro de Apocalipse, que falam de como a influência de Balaão foi negativa para o povo de Deus. Ele não entra no rol dos heróis da fé. Ele, na verdade, é um daqueles que não honraram o nome do Senhor. Uma outra coisa que nós podemos aprender com esta palavra é que é muito melhor andar por fé do que por vista. Balaão buscava uma recompensa física, uma recompensa palpável, uma recompensa que lhe trouxesse glória e honrarias humanas. Mas a Bíblia diz que a nossa recompensa não está aqui na terra. A Bíblia diz que nós não temos aqui nem mesmo uma morada permanente, uma cidade permanente, mas que nós buscamos uma morada futura. Aí deve estar o foco das nossas vidas, não nas coisas que perecem, mas naquilo que é permanente e eterno. E uma terceira coisa que nós podemos aprender com esta palavra é que Deus, ele nunca traz um castigo, uma ferida, uma dor sobre nós que não seja para nos levar para o caminho que ele preparou para nós. A jumenta feriu o profeta não intencionalmente. Ela o feriu quando apertou seu pé sobre a vinha para tentar livrá-lo da morte, para tentar livrá-lo do encontro com a ira do anjo. O profeta, por sua vez, feriu a jumenta por indignação. Há uma diferença quando é Deus que fere e quando é o homem que fere. O homem geralmente fere por vingança, fere por ódio, por ira, porque ele quer descarregar as suas frustrações. Quando Deus nos fere, quando Deus nos castiga, quando Deus nos toca de uma maneira mais dolorida, ele faz isso porque nos ama, porque ele quer nos livrar da morte, porque ele quer nos livrar do perigo e porque ele quer nos conduzir à sua presença. E eu encerro essa meditação de hoje com um versículo que está no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 27, versículo 6, a primeira parte do versículo que diz: fiéis são as feridas do que ama. Assim são as feridas que Deus permite na nossa vida. A Bíblia diz que ele castiga e disciplina todo aquele que ama e açoita aquele que ele tem como filho. Receba, pois, a correção de Deus, receba, pois, a direção de Deus. E se o teu caminho não está reto diante do Senhor, se você tem buscado a recompensa humana, o prêmio de Balaque, que esta palavra fale ao teu coração e que os teus olhos sejam abertos e que você faça como fez aquela jumenta. Ela se prostrou, ela se rendeu, ela não tentou avançar os limites estabelecidos pelo Senhor. Eu desejo que a bênção de Deus te alcance e que o Senhor tome o controle da tua vida e tome a direção dos teus passos. Fique na paz do Senhor, que a bênção de Deus seja contigo
todos os dias e com a tua família, em nome de Jesus. Amém.